Olá, olá, meus caros, como é que estamos? Olha só, gente, já saiu o edital, CNU já está aí, já está na boca do povo, todo mundo já correndo atrás para se preparar da melhor forma possível, o chamado Enem dos concursos, né? E não podia ser diferente. Você saiu na frente, você já está assistindo aulas aqui com a gente já há um bom tempo, você já está, né, alguns quarteirões na frente daquela massa da maratona. E hoje, né, dando sequência aqui aos nossos estudos técnicos próprios para essa prova e dando continuidade naquele estudo iniciado lá na sexta-feira passada, quando começamos a falar sobre as questões relativas à forma de aplicação do direito público, não é? E hoje temos que trabalhar em continuidade o que estávamos vendo, né, a boa-fé e a eficiência na aplicação do direito público. Amigos, olha só, os diplomas, digamos assim, né, os textos legais que a gente vai utilizar para essa análise e para fixar os pontos importantes para a prova são os mesmos. Então nós vamos usar basicamente aqui a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, e vamos fazer o mesmo padrão de estudo. Vamos buscar no texto da lei, eu vou te ajudar a enxergar aonde estão as coisas, você vai deixar anotado de cantinho, porque esse é o jeitão que a gente imagina que a Sesgran-Rio vai utilizar para perguntar as coisas relativas ao direito administrativo, né? Então, vamos fazer análise dos mesmos diplomas, só que antes de mais nada, né? Como a maioria dos senhores não é formada em direito, e mesmo para quem é formado em direito, os conceitos de boa-fé e eficiência são aqueles conceitos que a gente chama de conceitos indefinidos, conceitos abertos, né? Conceitos vagos do direito, porém, são verdadeiros princípios, princípio da boa-fé, princípio da eficiência. O princípio da eficiência na aplicação do direito público, podemos até deixar mais para o final, porque a eficiência, por ter sido elevada à condição de princípio expresso, lá no artigo 37 caput da Constituição, já é um princípio mais estudado, os senhores já têm mais proximidade, já tiveram mais diálogo, digamos assim, fizeram já questões, já assistiram aulas, já ouviram falar algumas vezes. Agora, boa-fé, pois é. Muito bem, senhores, a boa-fé no direito, ela tem origem já há bastante tempo, e veja só como as coisas são, especialmente para quem não tem formação em direito. Quando a gente fala do direito, da legislação, da lei, o que é que nós estamos buscando, né? Quais são as referências que precisamos ter para uma análise? Olha só, as sociedades foram crescendo, foram se tornando plurimas, múltiplas e multifacetárias. Ou, em outras palavras, se tornaram comunidades grandes, compostas de todo tipo de gente. E todo esse tipo de gente que está numa sociedade vai estar a fim de fazer todo tipo de coisa, né? Então tem gente boa, gente má, gente generosa, gente egoísta, gente rica, gente pobre, inteligente, vagabunda, que trabalha, que não trabalha, tem de tudo, né? Bom, conforme um núcleo social, conforme uma coletividade, aumenta o grau de inter-relações entre as pessoas, passa a existir aquela tensão dos limites dos direitos e dos deveres, certo? Por que isso? Porque até onde vão os seus direitos? Até onde, né, vão os direitos do outro sobre você? Vamos imaginar um condomínio de apartamentos, por exemplo, né? Tem as pessoas que querem, né, escutar música alta
com caixinha de som na piscina do condomínio. Tem gente que não gosta disso, entendeu? E aí vai, tem gente que quer ter cachorro, tem gente que detesta cachorro, tem gente que tem criança, tem gente que detesta criança. Então, para que as pessoas não passem a resolver as suas diferenças no campo dos limites legais, foi se introduzindo o direito. Então a lei vem justamente para balizar a conduta da coletividade dentro de mesmos parâmetros objetivos, certo? Para, com isso, tanto prevenir eventuais conflitos, como também para já deixar posta a solução que será adotada caso ocorra um conflito. Então isso é o direito. Já? Bom, o direito, gente, a lei, ela se pretende permanente. Você não pode falar eterna, porque eterno é aquilo que, né, pretende durar para sempre. A lei não se pretende eterna, a lei se pretende permanente, ou seja, naquele cenário, naquelas circunstâncias, com aqueles valores, em virtude daquelas realidades e diante de tais níveis de desenvolvimento daquela coletividade, aquela lei pretende continuar a gerar os seus efeitos. Legal. As leis, senhores, precisam ser aplicadas do sul do país ao norte do país, para o pobre, para o rico, para o empresário, para o estudante, para o idoso, né, para o aposentado, para o analfabeto, para o poeta. Portanto, leis, como regra de conduta da coletividade, são genéricas e abstratas em sua grande maioria. Claro que nós temos leis de efeitos concretos, nós temos leis específicas, mas a regra, a realidade é que a lei seja genérica e abstrata, justamente para se aplicar do norte ao sul do país, para todo tipo de gente, e durante todo o tempo, até que a realidade mude e aquela lei, aquela norma, precise vir a ser revogada ou alterada. O que é a tal da boa-fé, senhores? Vejam, se nós temos normas abstratas e genéricas, aplicáveis a tudo e a todos, e na nossa aula inicial dentro desse tema, nós já estudamos a questão da segurança jurídica das relações, então a gente precisa estabelecer, a partir dessa segurança jurídica já estudada, o alcance e a realidade do que seja boa-fé. Muito bem. Boa-fé tem tudo a ver com moral, ética e lealdade. Moral, ética e lealdade. Então, boa-fé na aplicação de normas, boa-fé na gestão dos assuntos legais, na gestão dos assuntos jurídicos, vem baseado em 3 pilares maiores, né? Lealdade, moral e ética. Juntando esses 3, nós vamos extrair daí a ideia de que, quando tivermos uma situação, quando tivermos um fato concreto ou uma certa realidade, não é permitido àquele que aplica o direito ou àquele que busca no direito a solução ou a constituição de situações, que essa pessoa atue de forma desleal, de forma amoral, de forma antiética. Portanto, eu, na qualidade de um operador do direito, não posso invocar normas, leis, indicando algo quando, na verdade, eu estou querendo fazer outra coisa a partir daquilo. Por que isso, em tese, é possível de acontecer? Porque a lei é genérica e abstrata, e ela depende de uma boa carga de interpretação e uma boa carga de atuação dos chamados atores jurídicos. Juiz, promotor, advogado, defensor, certo?
Muito bem. Então, meus caros, leis, né, em geral, são as regras de condutas gerais que vão ser aplicadas a todos dentro dos parâmetros dos valores atuais para prevenir e também para já deixar claro qual será a solução que será dada caso ocorram conflitos. Uma vez que as pessoas agirem rigorosamente do jeito que a lei manda, conforme o que a lei estabelece, respeitando os parâmetros, finalidades e objetivos da lei, os atos praticados, como vimos na aula passada, serão atos jurídicos perfeitos. E o ato jurídico perfeito vai constituir um tipo de direito que é um patrimônio daquela pessoa e é um patrimônio intangível, que é um direito adquirido. Porém, os atores do direito, os agentes que operam com o direito, não podem se aproveitar do fato das normas e leis serem genéricas e abstratas para buscarem outros objetivos, outros resultados, outras intenções. Porque se fizerem isso, está faltando lealdade, está faltando moralidade e ética. Portanto, estará faltando boa fé. Perfeito? Quando falamos então dessa boa fé, senhores, a boa fé no campo do direito tem a ver com a aplicação das normas, a atitude dos atores do direito e, principalmente, não empregar o direito na busca de objetivos ou interesses espúrios, escusos, escondidos. Também para não se aplicar o direito, criando surpresas para as pessoas, surpresas inimagináveis para as pessoas envolvidas, e também não aplicando o direito de uma forma que uma outra pessoa envolvida numa certa relação possa vir, sem perceber, sem saber e sem compreender, possa vir a prejudicar a si mesma dentro dos rigores da lei. Captou? Nós temos uma coisinha super importante chamada fórmula de Radbruch. Esse Radbruch, vou tentar soletrar para os senhores. H-A-D-B-R-U-C-K. Acho que é isso. Fórmula de Radbruch. O que é a fórmula de Radbruch? A fórmula de Radbruch vem dizer o seguinte: mesmo quando você aplica a lei do jeito que a lei prevê que deva ser aplicada, se os resultados, se os reflexos se tornarem excessivamente injustos para alguém, e esse alguém não tem culpa, não tem participação por essa condição, então nessa situação, aplicar a lei é mais prejudicial do que deixar de aplicá-la. Então a gente vai precisar fazer aqui um balanço, uma confrontação de valores. O que tudo isso tem a ver com o direito público? Seguinte, a administração pública atua como? A administração pública e agentes públicos agem exclusivamente no cumprimento de leis. Já eles agem no cumprimento de leis, interagindo com a coletividade, interagindo com as pessoas, interagindo com a esfera de direitos individuais das pessoas. Muito bem. Do mesmo jeito que ninguém, nenhum dos operadores, nenhum dos atores do direito podem, a pretexto de estarem cumprindo lei ou atendendo lei, empregarem expedientes, artifícios antiéticos, imorais ou desleais para, a pretexto de aplicar a lei, buscar resultados estranhos à intenção da lei, prejudiciais aos outros,
ou que surpreendam negativamente os outros, ou que causem situações jurídicas negativas e irreversíveis aos outros. Então, a administração, ao aplicar o direito, que é sua condição de existência, já que a administração não só não pode fazer qualquer coisa que não esteja previamente autorizada em lei, ela também está rigorosamente obrigada a aplicar a lei para alcançar os valores e resultados intencionados na lei. Joia? Portanto, boa-fé na aplicação do direito público significa percebermos que leis, normas, são genéricas e abstratas para prevenir e para já demonstrar qual será o resultado na hipótese de conflito. Os operadores do direito, os atores do direito, empregam, aplicam as leis, que porém são genéricas e abstratas. Então, ao aplicarem as leis, eles devem aplicar com lealdade, moralidade e ética. Por quê? Porque desta forma estão aplicando a lei dentro do escopo dos valores e dos objetivos da lei. Se aplicarem a lei para surpreender negativamente, para prejudicar os outros sem que eles estejam cientes ou percebendo, ou ainda para constituir situações de direito negativas aos outros e vantajosas para si. Então, nesse caso, serão condutas de má fé. A administração aplica a lei perante todos, ela deve agir com boa fé. Matamos o conceito da boa-fé? Então, a gente tem que analisar na lei de introdução ao direito brasileiro essa ideia da presença da boa-fé nas diretrizes de atuação e aplicação do direito público. Até porque as diretrizes de atuação e aplicação do direito privado, todo mundo tem boas referências. Afinal de contas, estamos falando aqui de Código Civil e os padrões gerais de conduta da sociedade e das pessoas. Então a gente já tem uma experiência maior. Agora, regime público é bem diferente, certo? Agora, como é que a gente mensura, quer dizer, quais são os elementos que teremos em mãos para promover uma leitura do respeito à boa-fé ou não pela administração? O que nós vamos ler, o que nós vamos analisar nesse sentido, será, o resultado da conduta, o resultado da aplicação da lei pela administração. E aí que entra a discussão sobre a eficiência. Na verdade, não é apenas eficiência. É eficiência, eficácia e efetividade. Vamos ver? Quando a gente fala de um comando legal impondo ao administrador ou à administração o dever de cumprir a lei, atendendo o interesse da sociedade, a administração vai empregar a lei e ela deve fazê-lo com boa fé. Em tudo. Nos processos disciplinares contra os próprios agentes públicos, nos processos de desapropriação de bens, de intervenção com o patrimônio dos particulares, nos procedimentos de taxação de valores, tributação, nas regras de conduta e atendimento da sociedade mais carente. Então, a administração vai ter que agir com essa boa fé, cumprindo e aplicando as leis, as normas e as intenções das leis, e nós vamos perceber, ou nós vamos usar como parâmetro de análise para essa boa fé, o resultado. E o resultado da ação é analisado no campo da eficiência, efetividade e eficácia. Quando a gente fala de eficácia, estamos falando que aquilo
que está sendo feito, aquilo que está sendo empregado, aquilo que está sendo conduzido pela administração, reúne os elementos necessários para que possa surtir os efeitos pretendidos. Entendeu? Então, eficácia. Eficácia na aplicação do direito público tem a ver com o agente público devidamente competente, observando as finalidades públicas intencionadas pela lei, respeitando a forma de agir prevista pela lei, diante do motivo e para o objeto pretendidos pela lei, vai empregar, está apto a empregar, apto a fazer aquilo que ele deve. Portanto, eficácia tem a ver com o preenchimento de todos os pressupostos, exigências, respeito a parâmetros, respeito a diretrizes e previsões de lei, demonstrando que existe uma aptidão para se fazer aquilo e buscar aquele resultado. Isso é eficácia. Tá bom? Aí, então, aquilo foi feito. Aquilo foi feito, aquela conduta foi praticada por quem estava obrigado por lei, no caso a administração ou seu agente público, e gerou os efeitos conforme previsto. Alcançou os efeitos, gerou as situações. Então isso agora é efetividade. Joia? Então a eficácia quer dizer a reunião das plenas condições para aplicar validamente o que se exige na busca do resultado que se pretende. Efetividade. Sendo aplicado, sendo executado, vamos então ter o resultado, e o resultado estando dentro dos parâmetros que se pretendia, passa a ser a efetividade. Então você olha para, por exemplo, uma comissão de um concurso público e você fala, vem cá, a comissão está nomeada do jeito que ela exige? Sim. Está composta pelos agentes corretos? Sim. O concurso público previsto está autorizado nas regras orçamentárias? Tem. Esse concurso público foi aprovado também pelas normas administrativas de contratação de novos agentes? Sim. Tem o edital? Tem. O edital está correto, reservando vagas para isso, vagas para aquilo, né? Com as medidas afirmativas? Sim. Respeitou os prazos e tudo mais? Sim. Então, esse concurso está eficaz. Ele possui eficácia. Podemos publicar o edital e fazer as provas. Daí, então, publica o edital, a galera se inscreve, meia dúzia de Zé Goiaba perde o prazo, mas a grande maioria se inscreve, vai lá, faz a prova e sai o resultado. Quando você olha para o resultado, percebe-se que ocorreu a intenção do concurso público, selecionar por aptidão e meritocracia pessoas preparadas para o exercício dos cargos e das funções públicas. Então agora você alcançou a efetividade. Aí então, meus amigos, havia eficácia. Alcançamos a efetividade, vamos verificar se tudo foi feito do jeito que se pretendia. O concurso foi demorado? Foi. Mais do que o normal? Não. Então não houve prejuízos para aquele serviço público. Não houve. Quem foi selecionado? O edital soube selecionar pessoas que têm aptidão para promover sua inscrição como agentes públicos para o seu ato de provimento? Sim, o edital soube fazer isso. O pessoal que foi escolhido tem a capacitação técnica necessária e atuarão
com satisfação, atuarão de maneira, né, enérgica e ativa em função do salário oferecido? Sim. Então agora vamos falar o quê? Vamos falar que aquela previsão que gozava de eficácia foi realizada e alcançou sua efetividade, e o que foi alcançado atende ao interesse público pretendido, gerando menores custos e gastos, poupando a administração de eventuais prejuízos e preenchendo com os melhores valores disponíveis a intenção pretendida. Então, o resultado final é dotado de eficiência. Captou? Então, vamos lá. Montando o quebra-cabeças, que são temas abstratos e difíceis. E casando a aula passada com essa. Pela regra obrigatória do Estado democrático de direito, certo? Estou pegando desde o comecinho agora. Agora eu vou ligar as duas aulas e depois vamos pegar os textos e ler, tá? Olha lá. Então, pela regra do Estado democrático de direito, tudo vai ser baseado em leis. Quem é particular pode fazer qualquer coisa, menos o que estiver proibido por lei, ou menos aquilo que a lei esteja obrigando a fazer. Já a administração pública nada vai fazer salvo que esteja previsto em lei, e em compensação por estar previsto em lei, é uma obrigação da administração fazer. Joia. Então, quando aquilo previsto na lei, válida, for corretamente exercido, respeitando parâmetros, intenções e limites, aquele ato vai ser, como falamos na aula passada, um ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito constitui um tipo de direito para as pessoas envolvidas que se insere no seu patrimônio e é indisponível aos outros, chamado direito adquirido. E nós vemos na aula passada os diversos mecanismos legais e dispositivos que vão tensionar as relações entre as pessoas para evitar que descumpram o ato jurídico perfeito ou violem direitos adquiridos. Nesse sentido, a administração, por agir rigorosamente por determinação legal, ela precisa aplicar o direito público com boa fé. E essa boa fé é como se fosse uma espécie de um gênero do qual serão espécies, que a administração tem que agir com ética, moralidade, certo? Ética, moralidade oh, meu Deus do céu. Espera que eu perdi o raciocínio. Ética, moralidade e lealdade. Joia? Quando a administração agir com ética, lealdade e moralidade, ela está agindo dentro da boa-fé na aplicação do direito. Isso quer dizer que ocorrerão fatos jurídicos e atos jurídicos perfeitos que vão constituir direitos adquiridos. Como é que a gente vai balizar essa conduta da administração para que esse resultado final corresponda a tudo aquilo que o ordenamento jurídico do Estado democrático de direito está exigindo? Bom, vamos olhar para aquilo que foi produzido ao final. E vamos olhar para o que foi produzido ao final dentro de três perspectivas, três óticas: eficácia, efetividade e eficiência. Eficácia. Aquilo podia gerar esses efeitos, quer dizer, tem algum ponto de lei, de norma, de conduta que tenha sido violado, tal? Não. Não tem. Então, se está tudo perfeitamente
dentro dos padrões e previsões de lei, então a busca daquele resultado gozava de eficácia. Daí então a administração, agindo em boa fé, praticou o que a lei determinava e alcançou o produto final de sua conduta, é a efetividade. E aí vamos pegar agora esse resultado final e vamos verificar, dentro das regras do gerencialismo, se esse é um resultado de qualquer jeito ou se é um resultado com economicidade, atendimento e respeito aos direitos gerais, busca da justiça social, do bem-estar social, do desenvolvimento do país, ou seja, se aquilo é um resultado eficiente para a coletividade. Certo? Então, na linha geral, temos Estado democrático de direito, que impõe tudo por lei. Quando alguma coisa for feita rigorosamente nos moldes da lei, é um ato jurídico perfeito. Esse ato jurídico perfeito constitui direitos adquiridos. Ninguém pode empregar direito, praticar direito, dando a entender que vai gerar um ato jurídico perfeito para lá na frente causar surpresas negativas, provocar prejuízos para os outros, constituir situações negativas definitivas para os outros, enganar os outros. Ninguém pode fazer isso. Portanto, tem que agir com boa fé. Ou seja, tem que ser leal, ético. Lá vou eu de novo, né? Leal, ético. Já vou lembrar desse terceiro. Então, né, eu falei tanta coisa que eu comecei a me perder. Então, vai ter que agir dentro da boa fé. Ok? Agindo com boa fé significará dizer que, na aplicação daquele direito público pela administração, ela produziu atos jurídicos perfeitos. Logo, o ato jurídico perfeito e os direitos adquiridos na aplicação do direito público dependem não só do respeito e cumprimento de tudo que a lei prevê, determina ou exige, como também que a administração atue com lealdade, com moralidade e com ética. Porque dessa forma ela não surpreende, não engana, não faz uma coisa pretendendo outra, e, portanto, aquele direito adquirido é um direito adquirido mediante eficiência, eficácia, porque tinha, eficiência, efetividade, porque tinha a necessária eficácia. Matou? Então, agora que a gente conseguiu costurar tudo isso, vamos terminar a nossa análise dos textos legais. Começamos essa análise para falar de segurança jurídica e os seus desdobramentos na primeira parte desta profunda e técnica aula de aplicação do direito público, para que você consiga ampliar sua forma de visão e ter um excelente desempenho no concurso nacional unificado. Falamos então de Estado de Direito, segurança jurídica. Migramos agora para ética, moralidade. Pronto. Ética, moralidade e lealdade, que é nada mais, nada menos do que a boa e velha boa fé. Então, meus amigos, boa fé e eficiência. Feita toda a minha digressão, toda a minha explicação prévia, agora vamos ver nesta lei fundamental, que é a lei de introdução ao direito brasileiro, ou, em outras palavras, aquilo que comentamos na primeira parte desta aula, né, lá na sexta-feira. A lei de introdução ao direito brasileiro é uma lei de sobredireito, sobrenorma, porque é uma lei explicando como que se aplica a leis. E aqui agora temos que extrair
imaginando a atuação da Sesgran-Hill, os dispositivos indicativos que constituem os parâmetros da boa-fé. No Decreto-Lei 4657, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, já está aqui a partir do artigo 20. Ó, vamos ler juntos? Nas esferas administrativa, controladora e judicial, olá, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Em outras palavras, sempre que o direito público for aplicado e o direito público possuir valores jurídicos abstratos, é fundamental, é necessário, quer dizer, a boa-fé vai ser mensurada desde que as consequências práticas sejam consideradas. Exemplo? Olha lá. Nós temos uma norma que diz que cabe ao chefe do Poder Executivo requerer ao Poder Legislativo decretação de estado de calamidade pública. Senhores, calamidade pública está descrita em lei o que seja? Não. Logo, calamidade pública é exatamente o que falamos aqui. É um valor jurídico abstrato. É um valor jurídico que não tem resultado específico. Não tem parâmetro previamente disciplinado na própria lei. Então, quem vai dizer em cada caso concreto se tem ou não uma calamidade vai ser o administrador, porque aquilo é um valor jurídico abstrato. E para que ele preserve a boa-fé, ele deverá considerar as consequências práticas do que ele vai decidir, do que ele vai determinar. Captou? A motivação é demonstrar a necessidade e adequação da medida imposta, até aqui tudo bem. O elemento central do artigo 20 estava ali. Vamos agora extrair do artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, ou, em outras palavras, quando a própria administração estiver anulando ou revogando seus próprios atos, contratos, ajustes, processos ou normas. Lembrem da boa-fé? Lealdade, ética e moralidade, tá? Então, a administração deverá indicar expressamente quais serão as consequências dessa sua medida. Então, não basta o administrador, por exemplo, falar o contrato de permissão de transporte público com a companhia de ônibus fulana de tal será revogado. Ponto. Não basta falar isso. Porque se a administração falar apenas isso, ela não está agindo com boa-fé. Por quê? Porque ela está surpreendendo a empresa contratada no momento em que a administração decidiu invalidar o contrato. E a administração não expressou as consequências dessa revogação do contrato. Então, nós vamos analisar o resultado. Então, a revogação tinha eficácia? Tinha, porque o administrador pode revogar. Houve efetividade? Houve. O contrato foi rescindido. Agora, foi eficiente? Não. Por quê? Porque deixou o contratado surpreso, também com prejuízos, também com inseguranças, e tudo isso, então, faz com que aquela decretação daquela revogação do contrato, que era eficiente e foi eficaz, que era eficiente e foi efetivado, se demonstre ineficiente, que era, oh meu Deus do céu, aquela revogação que era eficaz, porque possuía as previsões e os parâmetros legais, quer dizer, a administração pode revogar contratos. Houve efetividade, o contrato foi efetivamente rescindido. Não é dotado de eficiência porque trouxe prejuízos
para a coletividade, prejuízos para o contratado e trará sequencialmente prejuízo para a própria administração. Joia? Beleza. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra, papapá, entendeu? Então aqui agora é o desdobramento desta regra de conduta de boa-fé. Professor, então quer dizer, tudo aquilo que você ficou falando antes, de maneira acadêmica e abstrata para a gente, e que eu anotei tudo no meu caderno, estamos agora vendo isso item por item? Exatamente. No artigo 22, olha lá, na interpretação de normas. Lembra que eu falei? Normas são comandos genéricos e abstratos. Eu mesmo tenho uma tia chamada Norma, é a rainha do bolo de fubá, mas isso não vem ao caso. Então tá aqui, ó. Na interpretação de normas sobre gestão pública, olha isso aqui, senhores. Serão considerados obstáculos e dificuldades reais do gestor. Em outras palavras, boa fé, ética, moralidade e a necessária, fidelidade, digamos assim, com a administração. E as exigências das políticas públicas de seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. E aí vai, Então agora aqui são os desdobramentos, que você vai ler com calma, também desta questão da necessidade de se considerar os obstáculos e as dificuldades de cada administrador, para que você possa mensurar se houve ou não boa fé. Então, meus amigos, toma cuidado aqui, hein? Artigo 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Na análise da boa fé na aplicação do direito público, não basta analisar apenas texto de lei. A lei de introdução diz que é obrigatório considerar obstáculos e dificuldades reais do gestor. Certo? Então vai vir na sua prova, hein? Na análise de eficiência de resultados, partindo da obrigatória boa-fé na aplicação do direito público, é necessário considerar obstáculos e dificuldades reais do administrador. Certo? Verdade. Captou a pergunta? Viu? Olha lá. Artigo 22 vai voltar a falar, sobre a interpretação ou orientação nova sobre normas de conteúdo indeterminado. Porque se nós temos uma lei que tem seu conteúdo indeterminado, que nem, por exemplo, calamidade pública, se durante a pandemia a calamidade pública recebeu uma certa determinação de seu conceito, tudo bem. Só que aí, gente, acabou aquela pandemia e aquilo nunca aconteceu na história da humanidade, salvo na peste negra da Europa medieval. Então, vai ser necessário reinterpretar e redefinir o que venha a ser calamidade pública no dia a dia. Senão, uma enchente muito grande que alaga um bairro inteiro não pode mais ser chamado de calamidade. Porque se a calamidade continuar presa aos parâmetros da pandemia mundial de Covid, o alagamento de uma cidade inteira não vira calamidade mais, Entendeu? Então aqui, ó, para reinterpretar ou reorientar conteúdos indeterminados das normas, criando com isso novos deveres ou novos direitos, tá vendo? Aquilo que eu falei, boa-fé quer dizer que a administração, ao aplicar o direito público, não pode causar surpresas, certo? Negativas, Deverá prever, aqui, ó, regime de transição quando for indispensável para que o novo dever ou condicionamento seja cumprido de modo proporcional, equânime e, eficiente. Lembrando que a eficiência daquilo que a administração alcança ao praticar o direito público é o nosso termômetro, o nosso medidor da boa-fé. Aqui agora, senhores, você vai fazer a leitura a partir daqui que você já entendeu. Então, por exemplo, revisão pela administração, de validade de seus atos, contratos e ajustes, ou seja, se ela vai rever para saber se é legal ou ilegal. O que ela tem que fazer?
ela precisa também, aqui ó, declarar inválidas situações plenamente constituídas, entendeu? Então daqui para frente, você vai terminar a leitura desses demais artigos, da lei de introdução que eu separei, identificando, porque agora você tem essa plenitude, né? Você já detém os parâmetros, identificando o elemento central que constitui a boa-fé da administração na aplicação do direito brasileiro. Aliás, do direito público, perdão. Ok? Aí, meus amigos, no decreto que regulamenta a lei de introdução, você vai ter também, só que agora com uma ajudinha, porque o decreto ele é um pouco mais claro. Então aqui o artigo 2º vai explicar o que se exige para que haja boa-fé na motivação e na decisão da administração. Basta que você faça a leiturinha aqui, tá bom? Eu não vou ficar lendo com vocês, não faz sentido, mas você já entendeu. Então, olha lá, para que haja boa-fé na motivação e na decisão baseada em valores jurídicos abstratos. O que é necessário? Artigo 3º. Tá bom? Continuando, senhores. Para que haja boa-fé na motivação e na decisão de invalidação de atos e decisões. Você vai ler o artigo 4º e vai entender o que a lei está exigindo. Para que haja boa-fé na revisão quanto à validade por mudança de orientação geral. Você vai ler o artigo 5º. Mesma coisa, quando houver conteúdo indeterminado, é o artigo 6º. Regime de transição, interpretação nas normas sobre gestão pública, as compensações diante de situações concretas e efetivas. Tá bom? Esta parte final do capítulo 3º, senhores, eu mantive, porque afinal de contas, estes são instrumentos que poderão ser empregados na preservação da boa-fé para garantir a eficiência dos resultados sempre que a administração praticar atos jurídicos perfeitos em consonância com a segurança jurídica das relações nos moldes necessários para um Estado democrático de direito. Puta, professor, eu vou ter que assistir essa sua aula umas 5 vezes. Eu sei! E você vai mesmo. Porque sem isso você não consegue aqui, ó, compreender as questões relativas a essa boa-fé. O capítulo 4º, senhores, vai indicar a ótica, vai indicar a referência, a visão da lei sobre a conduta sem boa-fé. Então, a partir do artigo 12º, nós temos a descrição por texto legal da quebra da boa-fé pela administração quando estiver aplicando ou cumprindo o direito público. Perfeito? E aqui no final, eu coloquei só mais uma vez o mesmo texto que vimos na aula anterior, né? Quer dizer, o primeiro bloco dessa aula, digamos assim, sobre a segurança jurídica, porque ela é, digamos assim, o parâmetro, o padrão inicial de toda a nossa análise. Joia? Então hoje foi uma aula diferente, não é aquela aula que a gente pega um determinado tópico ou ponto e vai esmiuçando e enxergando as possíveis questões do concurso. Não. Hoje foi uma aula relativa à forma de aplicação do direito público pela administração. Questões sesgran-rio esperadas para o concurso nacional unificado irão transitar por estas regras, porque quase todos os mais de 6.000 cargos ofertados no concurso nacional unificado
quase todos eles são técnicos, operacionais, de execução, e, portanto, a brutal necessidade de compreensão das regras de aplicação do direito público é fundamental. Então, a prova é capaz que não te pergunte da lei de introdução ao direito brasileiro. Não. Vamos supor que você esteja naquele bloco do concurso nacional unificado, sei lá, vai para a FUNAI. Naquele bloco aplicado para a FUNAI vai estar lá, né? O agente fiscal do credenciamento das comunidades indígenas, ao analisar o elemento indefinido que discrimina a historicidade daquela tribo, deverá adotar como critérios para sua decisão, respeitando a boa-fé da administração. O que vai ter lá? Então veja, o enunciado não vai falar da lei de introdução ao direito brasileiro, nem do decreto que regulamenta. O enunciado não vai falar. O enunciado vai falar a situação concreta do cargo que você quer lá no CNU. Só que entre as alternativas, a única que vai ser correta é aquela conforme a lei de introdução ao direito brasileiro e o decreto que regulamenta. Enxergou? Isso vai acontecer. Confie, tá? Isso vai acontecer. Portanto, essas duas aulas, né? O primeiro bloco sobre esses temas e agora o bloco conclusivo são fundamentais, porque sem ele, perguntas de aplicação da norma na execução do cargo que você pretende só estarão corretas e serão corretamente respondidas na sua prova se você lembrar do Estado Democrático de Direito, da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e, com isso, da boa-fé, baseada em ética, moralidade e lealdade, que vai ser medida, vai ser mensurada a partir da eficácia, efetividade e eficiência dos resultados produzidos. Fechou? Parece que eu levei um soco na cara do Mike Tyson. Eu não sei nem para onde eu vou agora. Sabe o que você vai fazer? Você vai terminar essa aula, vai respirar, vai pegar um bloco agora, ou uma página de caderno nova, não com as anotações da primeira parte da aula e segunda parte de hoje, e vai assistir as duas aulas de novo, porque agora você já tem os parâmetros, agora você tem a base. Ao ouvir toda a minha explicação de novo, você vai anotar novamente, só que agora, de outra forma, de uma forma um pouco mais, né, você está apreendendo esse conhecimento. Ele vai começar a te pertencer na sua forma de raciocínio. Você está abrindo algo que você nunca teve. Um critério ou um parâmetro para interpretação do enunciado da prova do CNU, conforme as obrigatórias regras de aplicação do direito público. Veja, reveja, treveja os dois blocos, o bloco anterior e o bloco de hoje, sem os quais o enunciado concreto com as alternativas abstratas, todas as alternativas vão parecer fazer sentido, quando na verdade só vai ter uma dentro das regras da boa-fé e da eficiência necessárias. Tá bom? Pancadaria da grossa. Quem falou que a gente teria facilidade, né, nesse concursão? Paciência, vamos fazer a nossa parte. Tá bom? Bom resto de fim de semana para vocês. Caprichem, estudem e precisando, me procurem lá no Instagram. Tchau!